Vamos falar aqui da notícia do Poder 360 sobre a aprovação do governo Lula. Tem muito assunto ainda pra gente tratar hoje, e o Lula está completando agora 9 meses, perdão, pesquisa após 9 meses da administração. Não, essa é de 28 de setembro. Cadê a nova? Aqui, ó. Essa aqui. A aprovação do governo Lula cai de 52% para 46% no primeiro ano, diz o Data Poder. E eu acho justo aqui, porque foi o Data Poder que fez a avaliação do. Então vamos abrir aqui o site deles. E o Lula começou o governo com 52% de aprovação, manteve ali dentro da margem de erro, mas agora a gente tem a primeira queda para baixo da margem de erro. E você está tendo também a desaprovação, que subiu. Então, se você reparar aqui, ele tinha um saldo positivo de 13 pontos, que se chama de saldo positivo, aprovação líquida, né? E quando você entra, hoje ele está com 2 pontos na aprovação líquida, que é dentro da margem de erro. E é interessante que eles fizeram várias pesquisas, a pesquisa nacional, compararam aqui homens e mulheres, idade, você vê que quando o forte da aprovação do Lula está nas faixas mais novas ou nas faixas mais velhas, né? Quando você entra nas pessoas que estão ali na idade de trabalho, essas pessoas têm uma reprovação do Lula maior. Você repara também a questão da escolaridade, né? As pessoas realmente com menos ensino são as que mais aprovam o Lula, e as pessoas bem mais pobres, a classe média, já entra numa zona de reprovação maior. E isso sem dúvida é interessante. Tem vários outros aqui, o perfil dos entrevistados, vale a pena vocês lerem a pesquisa inteira, mas tem alguns pontos que eu quero chamar a atenção para vocês. A primeira delas é que nós saímos da era com presidentes com aprovações gigantescas. O Lula desfrutou no primeiro mandato dele, tinha 70%, 80% de aprovação em alguns momentos, e era verdade mesmo, porque eu me lembro que eu andava nos lugares e era quase impossível explicar que o Lula estava arregaçando com o país. Todo mundo achava que o Lula era bom. Então, era uma coisa muito impressionante. Hoje isso acabou no mundo. Presidentes com grandes aprovações têm aprovação de 50%. Vocês podem pesquisar os outros líderes mundiais. Se vocês perderem um segundo, vocês vão ver a aprovação deles. Pô, um líder muito querido, 57% de aprovação. Muito difícil. Tem a ver com a polarização do mundo. Eu falo muito disso no curso do Fim da América. Tem a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco, com a forma como as pessoas consomem notícia. Tem a ver com várias outras coisas. Peraí! Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. O principal fator que vai determinar daqui para frente os patamares de aprovação do Lula vai continuar sendo, o principal fator vai continuar sendo a economia. É a economia estúpida, a frase do James Carville. E se o Brasil continuar... Eu estou com a impressão, isso é uma impressão, os números do PIB, eles mostram ainda a coisa de uma forma incipiente. O Brasil teve estagnação nesse último trimestre, mas se você retirar alguns setores da economia, você vê que estão piores que outros. Mas você tem uma impressão de que a economia vai mal. Eu tenho visto muita falência, eu tenho visto meus amigos empresários reclamando muito no Brasil no segundo semestre. Você pode dizer no chat aqui, inclusive, se para você a economia está ruim, se a economia está melhor, principalmente você que tem um pequeno negócio. Quero que você me diga, porque eu tenho ouvido muito as pessoas. Eu tenho um amigo que é um dos principais escritórios de falência de São Paulo, e ele me diz: Paulo, quando eu faço muito M&A, que é fusão e aquisição, é sinal que a economia está bem. Quando eu faço muito recuperação judicial, é sinal que a economia está mal. E ele está fazendo muita recuperação judicial e praticamente nenhuma fusão e aquisição. Então, e eu digo mais, a economia americana está dando
esses mesmos sinais. As pessoas aqui no varejo estão reclamando muito, muito. As pessoas no comércio, no serviço, estão reclamando muito, muito, muito. Então, quando você tem um presidente que no primeiro ano, que isso deveria ser a lua de mel, ele já está com uma aprovação superando a reprovação, ou em vias de empate técnico, aí, se vocês forem olhar o ótimo e bom dele, já é mais baixo do que o ruim e péssimo. Que é uma outra forma de você olhar, né? Você tem aprovação e reprovação, e você tem o ótimo e bom, regular, e ruim ou péssimo. Esse presidente não se sustenta. Esse não é o Lula do primeiro mandato. Claro que se a economia voar, vocês podem ver uma aprovação bem maior. Nunca na faixa de 70%, 80%. Nunca mais. Tá? E se os Estados Unidos realmente servem, e muitas vezes têm servido, né, de uma janela para o futuro do Brasil, afinal, os Estados Unidos elegeram de forma duvidosa um presidente corrupto, Joe Biden está em processo de impeachment por corrupção, e de esquerda, e nessa semana nos Estados Unidos o Joe Biden bateu, lembra que os Estados Unidos estão 2 anos à frente no Brasil nesse processo, o Joe Biden bateu a mais baixa aprovação que ele teve desde o início do mandato. 37% segundo o Gallup, o outro instituto que é o Mammoth, que eu não gosto muito, o Gallup ainda é melhorzinho, mas o Mammoth bateu 32% ou 33%, e a economia americana só está moderadamente mal. Eu acho que a coisa aqui ainda não afundou de vez. Até algumas coisas como a gasolina baixaram, que tem muito impacto na popularidade aqui. Então, se os Estados Unidos são a janela para o futuro do Brasil, dá para ver a popularidade erodindo ao longo do tempo. O povo se arrepende da escolha. Agora, chega a ser ridículo comparar o apoio do Lula com o do Bolsonaro. Chega a ser ridículo. O Lula tem toda a mídia em favor dele e o Bolsonaro tinha o oposto. Todas as pesquisas mostram que o percentual de aprovação do governo por quem se informa na grande mídia é substancialmente maior. E é por isso que ele entope a velha mídia de dinheiro enquanto ele promove a censura das redes sociais. E deixa eu quantificar isso que eu estou dizendo. Eu quero quantificar para vocês. Não é uma. Eu gosto de número. Então não é um achismo. Essa é uma outra pesquisa que eu estou colocando aqui na tela, uma pesquisa do IBESP, que é um outro instituto também muito sério, tá? E ela é uma pesquisa que não é comparável a outra pesquisa do Poder 360, porque tem metodologias diferentes, mas dá para a gente chamar a atenção que tem uma coisa nessa pesquisa de aprovação do Lula que não tem na pesquisa do Datapoder. Uma dessas coisas é isso aqui, ó. Como avaliam o governo as pessoas que se informam, ou melhor, vamos lá. Por quais meios se informam as pessoas que aprovam ou desaprovam o governo? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Na pesquisa do IBESP, a aprovação do Lula entre os que mais se informam pela TV, a aprovação é de 57,4%. E a reprovação é só de 22,9% na TV. Quando você vai para as redes sociais, aí você tem 26,2% só aprovando. Vocês reparem que é menos da metade. E 54,1% reprovando. Rádio ele também tem uma aprovação maior, portais já cai um pouco. E aí quando é revista é só porrada, jornal impresso é quase que desprezível hoje em dia. Mas quando você entra nas redes, o interessante é a comparação dos 2 maiores meios que o brasileiro usa. E dá para botar o rádio também. Mas os 2 principais, a TV com as redes sociais. Vocês reparem. São 2 Brasis diferentes, é isso que eu tento explicar para as pessoas.
Ah, mas Paulo, isso é tudo falso. O Lula não tem aprovação. Isso é tudo CPF falso. Eu falo, pelo amor de Deus, meu senhor e minha senhora, escute o que eu estou dizendo, porque esta é a minha praia. Nós perdemos a eleição por causa disso. Porque você está numa bolha. Eu te imploro que você ouça, porque senão nós vamos nos ferrar sempre. Sempre. Você é o cara que gosta tanto de política e tão engajado em redes sociais que você está aqui no Paulo Figueiredo Show, apesar do Alexandre ter me bloqueado, meu canal, você está indo atrás de informação. Qual foi a última vez que você viu o Jornal Nacional na sua vida? Nunca viu. Mas ainda assim, é o meio mais visto pelo brasileiro. E neste meio, onde você não habita, você não conhece, você não sabe que existe, 57% das pessoas apoiam o Lula. Mas aí você olha e fala, pô, mano, nas redes sociais só 26%. E olha que redes sociais têm um público mais jovem, e o público mais jovem em geral apoia o Lula. Mas ainda assim, quando o cara se informa pelas redes sociais, ele odeia o Lula. 54% de rejeição. Se fossem as redes sociais, o Lula já tinha caído. Mas se fosse a Globo, se fosse televisão, ele era imperador do Brasil. Você entende o descasamento desses dois mundos? São dois conjuntos sem interseção, praticamente. E é isso que eu tento explicar para as pessoas. Aí o sujeito vai na rua e fala, mas tem muita gente indo ver o Bolsonaro no aeroporto. Eu falo, mas tem muito mais gente em casa. Prometo para você que tem muito mais gente que não foi ver o Bolsonaro do que gente que foi ver o Bolsonaro. Prometo a você que tem muito mais gente vendo agora a Globo News do que tem gente assistindo o Paulo Figueiredo Show. Principalmente com essa porcaria de áudio hoje. Mas é a vida como ela é, pô. Não adianta viver no mundo do conto de fadas. É tudo falso. É ser a esquerda. Os eleitores do Bolsonaro tudo roubou. Os do Lula é tudo falso. Pão com mortadela. Não, pô. Não. Entendam que não é assim, pô. A Rede Globo sozinha tem de 30% a 35% de toda a audiência no Brasil. Toda a audiência no Brasil. Por quê? Por causa disso aqui que vocês estão vendo. Por causa desse número. Aqui. É por isso que eles vão receber mais de coisa de 100 milhões esse ano do governo federal. É mais do que todas as outras, apesar de eles terem 30% da audiência, eles recebem mais do que todas as outras redes de TV somadas. Por quê? Por causa disso. Por isso que os caras estão unidos para censurar as redes sociais e para fortalecer a mídia tradicional, por esse número que você está vendo aqui. A primeira barra, de novo, volto a dizer, TV, Lula, 57% de aprovação. Rede social, Lula, 26%, menos da metade. Reprovação do Lula na TV, 22,9%. Reprovação do Lula nas redes sociais, 54%. Muito, muito mais do que o dobro. O dobro mais 50%. Mas eu queria saber onde eles são. Pô, meu filho, eu não tenho controle sobre suas bolhas. Se eu ficar... Eu posso ficar dentro da minha bolha, confortavelmente, só que eu não consigo fazer jornalismo. Então eu tenho que ficar saindo da bolha, eu tenho que ficar observando o mundo. Não é porque você não enxerga algo que esse algo não existe. E é por isso, se não fosse assim, esses caras não iam querer destruir as redes sociais. Os caras fazem essa união, a mídia tradicional apoia a destruição das redes sociais e o governo apoia a destruição das redes sociais. Por quê? Os dois se beneficiam. Aí a mídia tradicional vai lá e chama Daniela Mercury para o programa. E aí fica pronto, se fecha o ciclo completo. Vocês entendem? Entendem que isso é um golpe. É golpe. Como dizia aquela deputada do PT. É golpe. Cai quem quer. Aliás, o sujeito tem que ser muito tapado para não perceber que essa história de vamos regular as redes sociais. Regular as redes sociais é você calar simplesmente o meio onde você tem menos aprovação, porque você não tem o controle, porque você não consegue distribuir verba.
Então, ou você não percebe porque é tapado, ou você está se beneficiando. Então, é golpe.